O SBT oficializou que vai transmitir a final entre Flamengo e Fluminense na quarta-feira. E ainda disse que vai ter muita qualidade e descontração. O jogo de domingo vai continuar sendo transmitido apenas na Flu TV. A Globo se recusou a transmitir essa final e já tá fora da jogada, não vai transmitir. A Rede TV e a Band até pensaram em transmitir também, mas o SBT foi mais forte e já fechou. Transmissão do Carioca até 2024 foi oferecido para o SBT e o Silvio Santos está analisando a proposta. E também vamos falar sobre as escalações para o jogo de hoje. Parece que o Bruno Henrique está indisponível e não vai jogar. E além dele, o Fred também está fazendo uma cirurgia no olho e também está descartado para essa partida. E por fim, vamos falar também do Berril. Parece que o Berril já foi vendido e o Flamengo já está encaminhando a sua venda. Bom, vou falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, então fica comigo que eu tenho certeza que todas essas notícias você vai gostar e muito de saber. Então, bora lá. Bom, vamos começar falando sobre o SBT. O SBT realmente oficializou que vai transmitir o jogo nessa quarta-feira da final, o segundo jogo da final entre Flamengo e Fluminense. Na noite desse sábado, dia 11, que o SBT declarou que vai mesmo transmitir. O acordo já havia sido fechado verbalmente na noite de sexta-feira e ontem, no sábado, os contratos foram assinados e já está tudo regularizado para a transmissão. O jogo vai ser transmitido para todo o país, não apenas para o Rio de Janeiro, mas se você mora aí no Maranhão, se você mora em São Paulo, se você mora em qualquer lugar do Brasil, você pode ligar a sua TV às 21 horas que já vai estar começando a transmissão. Segundo o SBT, a transmissão com os comentaristas e etc. vai começar às 21 horas. E o SBT soltou a seguinte nota: é com muita alegria que informamos que o SBT acaba de firmar um contrato com o Clube de Regatas do Flamengo para adquirir, com exclusividade em televisão aberta e para todo o território nacional, os direitos de transmissão do segundo jogo da final do Campeonato Carioca de 2020, a ser realizado no dia 15 de julho, às 21 horas, que disputará com o Fluminense. Esperamos poder realizar um grande evento com muita qualidade e com a descontração característica do SBT. E agora que já tá tudo certo, o SBT tá definindo quem que vai ser o comentarista, quem vai ser o narrador, tudo certinho aí para transmissão. O primeiro nome foi o do Theo José, só que ele tem contrato com a Fox Sports e precisaria que a Disney, que é a dona da Fox Sports, liberasse ele para fazer essa transmissão para o SBT. O SBT não pagou um valor fixo para o Flamengo. A negociação foi uma porcentagem do que o SBT arrecadar com essa audiência. O SBT está em busca de novos patrocinadores para fazer essa transmissão. E a procura do Flamengo pelo SBT foi por conta de uma pressão que aconteceu dos patrocinadores do Flamengo para o Flamengo fazer isso aí. Os patrocinadores pediram para que a diretoria do Flamengo conseguisse de alguma forma fazer com que essa transmissão da final entre Flamengo e Fluminense acontecesse não na Flá TV, e sim na TV aberta. Os patrocinadores do Flamengo queriam sim que o jogo acontecesse na TV aberta e o Flamengo foi lá e fez isso. Bom, a Rede TV tinha até se animado em querer transmitir o jogo, só que a cúpula da Rede TV não quer arrumar briga com a Globo, porque eles acreditam que se caso transmitissem esse jogo, a Globo poderia começar a queimar a Rede TV e começar uma nova guerra. E a mesma coisa com a Band. A cúpula da Band também achou que não era bom transmitir o jogo por conta disso. Poderia acontecer uma guerra entre a Band e a Globo. A Band, inclusive, que já transmitiu muitos jogos de futebol e é muito famosa por conta do esporte. Tem o Jogo Aberto, o Craque Neto e mais diversos programas que passam lá. E bom, com todas essas desistências, só sobrou Record e o SBT. E o SBT comprou essa ideia, afinal SBT e Rede Globo já tem aí um conflito entre si, e agora com a transmissão esportiva pode ser que o SBT consiga bater de frente com a Globo na questão de audiência. A Globo, quando rescindiu o contrato com a FERJ, que é a Federação Esportiva do Rio de Janeiro, era um contrato que dava os direitos à Globo de transmitir o Campeonato Carioca até 2024, e não é mais a Rede Globo a proprietária por todas essas transmissões. E a FERJ ofereceu ao SBT um contrato até 2024 para que a emissora do Silvio Santos comece a transmitir o Campeonato Carioca até 2024. A FERJ, que
perdeu esse contrato com a Rede Globo e perdeu muito dinheiro nesse contrato, agora está buscando uma nova forma de transmitir os jogos e o SBT pode ser que compre essa ideia. O Silvio Santos já disse que não tem medo da Globo e pode ser que isso aconteça mesmo. Tudo vai depender desse jogo de quarta-feira. Se caso o jogo de quarta-feira dê uma boa audiência, a imagem seja boa, a torcida assista e goste da transmissão, com certeza o SBT vai pensar muito em fechar esse contrato até 2024. E lembrando que toda a transmissão que vai acontecer no SBT é da mesma empresa que fez as filmagens do jogo do Flamengo contra o Boa Vista na Flá TV. Todos os torcedores elogiaram a qualidade da imagem, as câmeras e etc. Então provavelmente a qualidade vai ser a mesma ou até melhor, porque afinal o SBT tem muito mais grana para investir do que a Flá TV. Então para você que quer ver o Carioca até 2024 no SBT, a audiência do jogo de quarta-feira tem que dar muito bom, tem que dar um pico muito grande pro SBT e a emissora vai ver que realmente é uma coisa que compensa e vai lá e vai fechar o contrato com a Ferg. Então é uma possibilidade que também pode acontecer. Mas voltando a falar dessa final do Carioca, o jogo de domingo vai passar apenas na Flu TV aqui no YouTube. Então se você quiser assistir esse primeiro jogo da final, você precisa entrar no YouTube e procurar por Flu TV e assistir o jogo no canal do Fluminense. Agora, quarta-feira, você pode ligar sua TV às 21 horas no SBT, que você vai conseguir assistir o jogo diretamente pela TV. É em TV aberta e também em transmissão nacional. Independente de onde você esteja no Brasil, você vai conseguir assistir o jogo. E bom, continuando falando sobre a final, parece que o Bruno Henrique vai ser poupado e não vai jogar esse jogo. O atacante já está fora dessa partida, ele não vai entrar em campo. Ele está sentindo dores na panturrilha esquerda desde o jogo da final do Taça Rio. E ele vai ser poupado para não correr risco de lesão. Afinal, se o Flamengo perdesse o Bruno Henrique nessa altura, seria uma grande perca. A expectativa da diretoria do Flamengo é que o Bruno Henrique consiga atuar no próximo jogo, na quarta-feira, que é o segundo jogo da final do Carioca. E bom, sem o Bruno Henrique, o Jorge Jesus agora tem diversas opções que ele poderia colocar no lugar do craque. Mas as duas opções mais fortes são o Pedro, que tem uma característica de centroavante, ele poderia entrar para fazer o ataque junto com o Gabigol lá na frente, ou até o Michael, que eu acredito que pode ser. O Michael entra como ponta, faz a mesma função do Bruno Henrique, função de ala, vai driblar, correr e ir para cima, então eu acredito que seja o Michael, mas o Pedro também pode estar entrando no lugar do Bruno Henrique. E pelo lado do Fluminense, o Fred está fora da partida. Ele está passando por uma cirurgia no olho e só deve voltar a jogar no Brasileirão. Ele já foi operado com sucesso nesse sábado, já teve alta e agora ele está se recuperando. Mas para esse jogo ele não vai jogar e nem também no jogo de quarta-feira. A sua volta vai ser provavelmente apenas no Brasileirão. E tendo isso em vista, vamos falar agora sobre as prováveis escalações para o jogo de hoje entre Fluminense e Flamengo. Bom, pelo Fluminense, existem 4 jogadores que estão de fora dessa partida. O Nino, o Fred, o Ganso e o Igor Julião. Os 4 estão no departamento médico. A provável escalação do Fluminense vai ser Muriel no gol, Gilberto e Egídio nas laterais, Digão e Matheus Ferraz na zaga, no meio-campo Hudson, Dodge e Iago Felipe, e o trio de ataque do Flusão é o Marcos Paulo, Evanilson e Nenê na ponta. E agora no Flamengo existem apenas 2 jogadores que estão fora dessa partida: o Bruno Henrique, que eu acabei de te falar, que está sendo poupado, e também o João Lucas, que testou positivo para o vírus e está afastado do elenco e não vai poder jogar. A escalação provável do Flamengo para esse jogo vai ser a seguinte: Diego Alves no gol, Léo Pereira e Rodrigo Caio na zaga, Felipe Luiz e Rafinha nas laterais, Gerson e Ilharão ali no meio, e o quarteto de ataque vai ser provavelmente Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e ali uma incógnita. Pode ser tanto o Pedro como também o Michael, ou até mesmo o Vitinho, né? Eu tinha esquecido do Vitinho, mas o Vitinho também pode entrar nessa posição. Então essa aí também pode ser a provável escalação do Flamengo para esse jogo de hoje. E para finalizar o nosso vídeo, eu quero falar sobre o Berril. O Flamengo já encaminhou a venda do atacante e parece que o Berril vai mesmo ir para os Emirados Árabes. Ele está fora dos planos com o Jorge Jesus, ele já estava sendo negociado desde o começo do ano, onde o Jorge Jesus disse que não ia usar ele, e ele tem contrato com o Flamengo até o fim de 2020, então o Flamengo tem que tentar vender ele agora,
antes que o contrato com ele se encerre. O Berril tá com uma negociação muito avançada, só faltam os detalhes finais e ele deve estar indo para o time dos Emirados Árabes chamado Khor Fakkan. Eu realmente não conheço, não sei nem como é a pronúncia, porém acredito que ele deva ir mesmo para esse time. Ele será liberado de graça para esse time, só que o Flamengo vai continuar tendo 40% do valor dele para uma venda futura. Então, se por acaso o Berril daqui 2 anos for vendido aí por 10 milhões, o Flamengo tem direito a 40%, ou seja, 4 milhões do valor pelo Berril. O Berril soma 82 jogos pelo Flamengo e apenas 7 gols marcados pelo rubro-negro. Realmente os números do Berril decepcionaram, então seria uma ótima opção vender o jogador para pelo menos tentar recuperar o valor que foi pago por ele. Ele chegou com uma expectativa muito alta e não foi isso que aconteceu. E bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo. A gente falou sobre bastante assuntos aqui, mas o que importa é sempre te manter informado. E bom, espero que você tenha gostado do nosso vídeo, foi muito trabalhoso fazer todas essas notícias, então deixa seu like e se inscreva aqui no nosso canal para você me ajudar a continuar crescendo aqui no YouTube. E também compartilhe com seu amigo para ele saber de todas essas notícias e ficar informado sobre o que está acontecendo com Flamengo, Fluminense, SBT, Globo, enfim, tudo que eu te expliquei nesse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreva que a gente tem vídeo aqui todo dia. E até o próximo. Fui!